Olá pessoal, meu nome é Luísa Godinho, eu sou Head de Inovação e Analytics aqui na Mindsight e essa é a nossa série de vídeos sobre Talent Intelligence. Para continuar o que a gente tem falado bastante aqui, é importante trazer três conceitos para vocês. O conceito de potencial, o conceito de performance ou desempenho e o conceito de nível em uma competência. Bom, qual é a diferença entre eles e por que é importante trazer isso aqui? Muitas vezes esses termos acabam se misturando no dia a dia quando a gente vai olhar para um talento e entender se ele pode ou não ocupar determinado papel na minha empresa, se ele está preparado ou não para exercer uma função. Quando a gente traz essas informações para a mesa, muitas vezes a gente discute, ele está preparado, ele tem potencial para assumir esse papel, ele está preparado, ele tem desempenhado bem na minha empresa, tem tido uma boa performance, ele está preparado, ele tem as competências certas que eu preciso para essa função. E esses conceitos podem acabar se misturando nesse dia a dia e eu vou diferenciar eles um pouquinho para vocês. Quando a gente fala sobre potencial, a gente está falando de fato sobre três fundamentos de um indivíduo. Sobre a competência de fato cognitiva e de perfil que aquele candidato tem ou que aquele indivíduo possui. Então, qual a capacidade cognitiva dele, qual é o nível de potencial que ele tem cognitivo para exercer um papel. E a gente fala muito também sobre isso, sobre os testes da Mindsight, como a gente identifica isso nos indivíduos. Já quando a gente continua falando sobre potencial, a gente pode olhar sobre de fato a capacidade de carreira que ele tem, que é a agilidade de aprendizado. Então a gente tem inclusive testes de Learning Agility. A gente fala sobre ambição e sobre iniciativa e o quanto ele busca crescer como indivíduo mesmo na sua carreira, qual o protagonismo dele nessa ação. E por último, a gente fala sobre de fato conceitos que se relacionam com os outros, que é sobre a performance desse indivíduo dentro da sua carreira. Então como ele performou ao longo do tempo, é realmente uma pessoa que demonstrou o potencial para o que ele desenvolveu. Qual é a competência dele de liderança, ele possui essas habilidades ou não, ele tem interesse em desenvolver. E também qual é de fato as competências que ele possui e se elas estão relacionadas ao potencial que ele vai desenvolver ou à função que ele vai exercer. Então se a gente olha sobre esses três conceitos, esse último de fato está muito relacionado aos próximos que a gente vai falar. Então o que é performance e como isso se relaciona com esses primeiros? O conceito de performance que a gente normalmente aplica nas nossas organizações tem a ver com a performance na função que ele exerce. Ou seja, isso tem a ver com a expectativa que você tem desse indivíduo e o quanto ele tem concretizado essa expectativa ou não. Muitas vezes, inclusive, a gente usa exatamente essa régua para avaliar a performance dos indivíduos. Então, numa avaliação de desempenho, a gente costuma dizer, esse indivíduo, ele performou acima das expectativas, muito acima, ou foi abaixo das expectativas que você tinha? Isso é muito importante quando a gente olha, porque a expectativa, ela vai variar de acordo com a função que o indivíduo exerce. Qual a sua expectativa em relação a um estagiário, a um funcionário que acabou de entrar ou ao CEO da sua empresa? Essa variação da expectativa em relação à performance é muito relevante e por isso é um conceito diferente também de potencial. O potencial, ele pode predizer uma boa performance de acordo com as características que a gente listou sobre o potencial, mas ela não é a mensuração de fato da performance daquele indivíduo na sua organização. E por último, tem um conceito muito importante que a gente trabalha aqui, que é o nível das competências. Por que ele é diferente de performance? É o quanto o indivíduo tem ou não uma competência. Esse nível, ele pode ser independente de o que essa pessoa exerce. Alguém pode ter uma comunicação no nível elevado, sendo que a sua função não tem uma expectativa de que ele possua isso. Então, por exemplo, a gente pode falar de um desenvolvedor que não se espera dele uma habilidade alta de comunicação, mas ele pode possuir independente ou não. Então, essa avaliação do nível da competência, ela não está relacionada com a expectativa que você tem daquele indivíduo na função que ele vai atuar. Então, quando a gente traz essas três análises separadas, elas são muito relevantes para que você entenda. Se eu vou escolher alguém para ocupar um papel, qual é o potencial para ele exercer nesse papel? Ele tem interesse, ele tem iniciativa, ele tem as características necessárias, ele tem o perfil e o cognitivo que predizem uma boa performance para essa função? Essa pessoa já performou e tem um histórico de performance positivo nas outras funções que ele exerceu ou numa função similar que podem ser um bom indicativo de que ele vai performar bem nesse outro papel? E esse indivíduo tem o nível das competências esperados para exercer essa função?
dado o que você sabe que precisa para trabalhar ali. Então, quando você olha sobre esses 3 aspectos, aí sim você tem uma informação completa para escolher uma pessoa e trabalhando com os conceitos certos em cada um. Bom, esse é mais um dos vídeos da nossa série sobre Talent Intelligence e esses conceitos claros são fundamentais para a gente conseguir discutir sobre qual a forma de mapear os nossos indivíduos. Se esse tema te interessou, se inscreva no nosso canal que temos mais vídeos abordando esse assunto.